Bom dia a todos, né? Estamos mais uma manhã aqui, né, para adorar, bendizer, agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo, agradecer e exaltar o nome de Deus e para que trazer uma mensagem, né, uma palavra de Deus para a nossa vida, para a vida de vocês, para a vida de cada um de nós. Eu e minha esposa aqui não podemos fazer na semana passada, né, devido ao trabalho, algumas coisas, mas hoje estamos aqui. Mas no final de semana, né, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Estarei orando para iniciar esse pequeno culto, essa pequena adoração, para glorificar o nome de Deus, né, o nosso propósito de separar nem que seja meia hora, nem que seja 20 minutos, mas separar um pouquinho, né, para Deus, né, o nosso sacrifício, nenhum tempo, separar um tempo das nossas vidas para Deus. Amém? Estarei orando para iniciar esse pequeno culto, sacrifício a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor amado, para Te louvar, Te agradecer, Te exaltar, Senhor amado. Oferecemos aqui, Senhor amado, o nosso culto, nosso corpo, nosso tempo, Senhor amado, a nossa dedicação a Ti, como sacrifício vivo a Ti, Senhor amado. Te oferecemos que o Senhor possa aceitar, Senhor amado. Oferecemos a Ti, Senhor amado, que possa subir em Tuas narinas como fumaça agradável a Ti, como aroma, Senhor amado, que agrada a Tuas narinas, Senhor amado. Que possamos estar provados diante de Ti, Senhor amado. Que possamos ser um servo, uma serva, um casal temente a Ti, servos, filhos que Te busca dia após dia, Senhor amado. Que possamos estar, Senhor amado, agradando os Teus olhos, o Teu coração, Senhor amado. Vem nesta manhã, Senhor amado, falar comigo, falar conosco, falar com cada um de nós, Senhor amado. Que a Tua palavra possa entrar em nossos ouvidos, Senhor amado, e penetrar em nossos corações e ali fazer morada, para que, Senhor amado, não pecamos contra Ti, que possamos, Senhor amado, absorver, aprender mais de Ti, Senhor amado, para que possamos manusear a Tua palavra, Senhor amado. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, Senhor amado, para entender a Tua palavra e Tuas escrituras, Senhor amado. Te louvamos, Senhor amado, nesta manhã. Te glorificamos porque Tu és Deus maravilhoso, Senhor amado, que o Senhor tem provido dia após dia, manhã após manhã, Senhor amado. Fala em cada um de nós, fala com cada coração, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor amado. Amém, Senhor amado. Vamos receber a nossa irmã aqui, minha esposa, Aline, para cantar o hino da harpa. Amém? Qual é o hinário aí? 33, com tua mão segura. Amém, amém. Vamos lá. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unida a Ti, Jesus. Ó, traz em mim que nunca me desvie, sente, Senhor, minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguireis, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze o teu eterno amor. Oh, glória a Deus. Que Deus possa segurar bem a nossa mão, pedir para que Ele nos conduza, né?
para que Deus nos leve, né, nos conduza no caminho dele aí, porque bem sabemos que esse mundo aí, né, a palavra de Deus, que esse mundo já é do inimigo, né, do maligno, e precisamos da condução dele, precisamos que ele seja o nosso guia diariamente, né, para que se acontecer do momento de tropeçarmos, ele com sua destra nos coloque de volta de pé, né, e nos faça de novo seguir o seu caminho, guiando-nos dia após dia no caminho do Senhor. Amém? Vamos ler uma palavra de Deus aqui para os nossos corações, para a nossa vida, que se encontra em Abacuque. Abacuque 1. A gente vai ler do verso 12 ao 17. Abacuque 1, do verso 12 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó Santo de meu Santo. Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver maldade, e a opressão não pode contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os se governe. A todos levanta o inimigo como anzol, pesca de arrastões e o ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Vamos até aqui. Senhor Deus, venha falar com o nosso coração, venha falar com cada um de nós, Senhor amado. Mostre-me, Senhor amado, tua palavra, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui a gente vemos o profeta Abacuque, né? O profeta Abacuque, Deus revela para ele, né? Para ele alertar o povo sobre que o povo seria entregue, né? Que se o povo seria entregue sobre o cativeiro, né, do povo de Israel ao povo caldeu, né? Ou seja, a Babilônia, né? E aí Abacuque ele ora, né? Ele vai pedir para Deus, né? Para que Deus tenha misericórdia. E Deus mostra ele reconhece, o próprio Abacuque reconhece, né, a impiedade do povo de Israel, né, a sua dureza, a sua cerviz, né, a violência que já habitou no seu povo, a injustiça, a corrupção que já estava enraizada no seu povo. E ele reconhece tudo isso. Mas é que ele vai interceder, né, no versículo 2, né, no versículo 12 do capítulo 1, ele vai interceder pelo povo. E aqui a gente vemos aqui Abacuque meio que irado, né, meio que revoltado com Deus, porque ele vai levantar, né, Abacuque ele faz um questionamento a Deus, sabe, meio que irritado aqui, mas é um questionamento verdadeiro, né, coração aberto. E ele pergunta para Deus, né, como assim, né, Deus, o Senhor, a gente vê aqui no verso 13, que ele fala: Senhor, tu és Deus tão puro de olhos, com os olhos tão puros que não pode ver iniquidade, a maldade, um coração tão puro, né? Ele não pode contemplar, né? Deus é tão puro, tão santo, que ele não pode contemplar a opressão, ele não pode, os olhos dele são tão puros, ele é tão puro, que ele não pode contemplar a maldade. Como? Ele pergunta para Deus: Deus, como? O Senhor sendo eterno, misericordioso, bondoso, Deus de justiça, um Deus tão puro, como é que o Senhor vai levantar esse povo? Um povo duro, um povo perverso, um povo terrível, né? Eles mesmo criam seus direitos, como a gente vê lá no verso 7 do capítulo 1, né? Eles eram pavorosos, eram um povo cruel. E como é que o Senhor vai levantar esse povo para servir de disciplina para um povo que é mais justo que eles, como a gente vê lá no final do verso 13, né? Que é mais justo do que ele? Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor, sendo santo,
O Senhor que é o nosso Deus, o Senhor que escolheu esse povo para ser seu, para ser linho, para ser pureza, para ser luz. Vai usar um povo tão perverso, tão cruel, de coração duro, né? Para que venha punir esse povo. Olha só, olha que a gente vemos aqui que Abacuque, ele não se revolta contra Deus, mas a pergunta dele é bastante eficaz. A pergunta dele é bem nervosa, né? Assim, pergunta: Senhor, por que tudo isso? Já que tu és santo, como é que tu vai usar? Como é que o Senhor vai usar um povo muito mais cruel que o nosso, né? Um povo mais justo que é o nosso, e o Senhor vai usar um povo tão cruel? Ou seja, muitas das vezes, né, a gente se questiona para Deus muitas coisas. Senhor, por que está acontecendo isso? É diferente o questionamento. Aqui Abacuque, ele não murmurou, ele questionou a Deus, né? Porque a gente vai ver já lá no verso 2 em diante, no verso 3 em diante, que quando Abacuque questiona a Deus e Deus responde ele, o que ele fala lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, ele fala que ele ia se pôr, depois que ele questiona a Deus, depois de tudo isso, ele fala que ele vai se pôr a esperar ali, ou seja, ele vai acalmar o coração dele, e ele vai se pôr lá na torre de vigia, né, lá sobre a fortaleza, e aí ele vai vigiar, ele vai esperar, né, ele vai esperar a resposta de Deus. Ou seja, ele foi sincero com Deus, né? Ele foi sincero com Deus e perguntou isso, por que tudo isso? Mas ele também pôs seu coração aberto para esperar a resposta de Deus, mesmo sendo ela boa ou ruim, como foi, né? Porque ele queria que Deus não fizesse isso com o povo, assim como o profeta Jeremias, que lamentava e orava para que Deus não fizesse isso com o povo, porque ele amava o povo. Assim vemos Abacuque também, ele amava o povo, e ele intercedeu, ele se sentiu meio que irado com Deus, né? Aqui vemos aqui uma pergunta mesmo bem forte para Deus, mas ele ao mesmo tempo ele se deixou o coração aberto. Senhor, apesar de tudo isso, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou esperar a Tua resposta, né? Muitas das vezes a gente se pergunta, né? Deus, por que isso, por que aquilo, por que eu estou passando tanto a tribulação, por que eu estou passando tanto aperto? E a gente acaba se pegando a olhar os ímpios, né? Quando a gente vê a prosperidade dos ímpios, como ele fala aqui no verso 16, né? Do capítulo 1 aqui, na linha B, né? Porque elas enriqueceu a sua porção, ou seja, as conquistas ali, né? Eles sacrificavam a si mesmo, né? Porque eles achavam que a força do braço dele, né, a força do braço deles que conseguiam conquistar todas as nações. Eles não tinham ideia, eles não reconheciam que eles estavam sendo usados por Deus para que a disciplina de Deus fosse feita através dele. Mas olha que ele fala aqui no final aqui do verso 16, porque por elas enriqueceu as suas porções, e tem gordura a sua comida. Ou seja, gordura aqui significa prosperidade, tem muita fartura, né? Aquele se enriqueceu devido a isso, tomando, invadindo, destruindo nações, conquistando nações, e eles achavam que isso era por força. Então, aqui a gente vemos um exemplo também de Asaf. E vemos exemplo de Jó, quando eles olham os ímpios, né? Assim mesmo foi Abacuque, ele olhou, né, o ímpio, ou seja, ali o próprio povo que estava servindo de servo, como fala lá em Jeremias. O povo, o rei, a Babilônia, o reino da Babilônia serviu de servo como? Aqui na disciplina. Então ele aqui também, Abacuque olhou para os ímpios e viu a fartura, enriqueceu as porções, a gordura dessa comida, a fartura, sabe, proporções que
que o ímpio, o justo olha e diz, Senhor, eu não acredito, como é que eu sou um servo teu, né? Por muitas vezes a gente questiona, né? Muitas vezes a gente, nas nossas orações, quando a gente está apertado, a gente fala assim, Senhor, eu sou teu filho, Senhor. Como é que eu tô assim? Como é que eu posso fazer assim? Senhor, eu sou teu filho. Como é que o ímpio tá bem e eu tô desse jeito? Eu sou teu filho, né? Muitas vezes a gente questionamos, pegamos isso, né? A gente olhamos para a vida do ímpio, mas não olhamos para a nossa vida, né? Não olhamos para o nosso pecado, não olhamos o propósito de Deus, não olhamos a fundo, porque o ser humano ele não consegue, realmente isso é o ser humano, isso é do ser humano, ele não consegue ver um palmo na frente do seu nariz, ele não consegue ver o além. Por isso que a palavra de Deus fala que o conhecimento de Deus não é o conhecimento do homem, né? O entendimento de Deus não é o entendimento do homem. Os planos de Deus não é os planos dos homens. Por isso que ele fala lá, boa, agradável e a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a vontade dos homens. Então, por muitas vezes a gente acaba olhando, né, para o nosso redor, para o mundo, para os ímpios, e a gente vê a fartura e o povo, né? E o povo perecendo, servo, eu, né? Você, às vezes, muita gente está na presença de Deus e é dia a dia luta, batalhar e levantes, entendeu? E a gente tem que dobrar o joelho. Muitas vezes a gente se questiona a Deus, perguntando, Senhor, meu Deus, por que eu estou passando tudo isso, o ímpio? E a resposta de Deus é maravilhosa. Ele vem dizer, assim como ele falou para Jó lá, ele vem dizer, Senhor, ele vem dizer, né, para Abacuque que tudo é no plano dele, que nada fugiu do controle, que ele está entregando o povo para a disciplina, mas ele sabe o controle, ele sabe que ele está no controle, o povo está nas mãos dele, que o rei da Babilônia é só um instrumento na mão de Deus, que ele não vai abandonar seu povo, né? Ele só está corrigindo o filho que ele ama, quem é seu povo. Então, por muitas vezes, a gente tem que deixar o agir de Deus, olhar para a nossa vida e deixar os ímpios de mão. O questionamento aqui, que a gente vemos aqui no livro questionamento, aqui, Deus não condena. Deus não condena o questionamento, a gente perguntar, a gente querer saber, a gente muitas das vezes está angustiado de coração, assim como eu vejo que Abacuque estava, né? Porque ele amava o seu povo. E como é que poderia um povo tão cruel, tão injusto, tão impuro, servir de varas, servir de instrumento para Deus, disciplinar um povo mais justo que ele, né? Então, aqui vemos que o questionamento ele não é um pecado, ele não é diferente da murmuração. Murmurar é quando Deus faz, a gente fica murmurando. Não, aqui há um questionamento, Senhor, por quê? Porque a gente vemos aqui que ele questiona e ele não fica com o seu coração duro. Ele faz o questionamento, né? Ele bota ali o questionamento, né, na frente, na presença de Deus, Senhor, por que isso? Mas ao mesmo tempo, como a gente vê lá no capítulo 2, ele, Senhor, eu botar aqui o meu questionamento, agora eu vou esperar do Senhor a sua resposta. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Meu coração está aberto. No que o Senhor vem falar para o meu coração, eu vou aceitar. Eu vou ser humilde para reconhecer, né? Muitas das vezes a gente é duro, a gente só questiona, a gente só quer bênção. E quando a gente passa por apertos, de vez a gente olhar para o nosso interior, para tentar, entendeu? Abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para Deus, abrir a nossa mente para ver qual é o propósito de Deus, para ver que é o agir de Deus na nossa vida, porque nós somos servos, então há um agir de Deus na nossa vida. Não, muitas vezes a gente endurece o coração e vai olhar para quem? Pois ímpio, vai olhar para as gorduras, e aí daí já passa de não questionamento, mas sim a murmuração. Murmuração, levantar o dia reclamando, levantar o dia preocupado. Ah, Senhor, sou teu filho, eu vou passar de novo fome, entendeu? E não se abrir e deixar, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sei que hoje o dia tá difícil, hoje eu levantei e não tomei um café da manhã. Eu sei que eu não tenho nada para comer hoje, Senhor amado, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Aqui eu vejo muito aqui, nessa situação também, a passagem de Davi, né? Quando Davi peca, ele levanta o censo, e aí a palavra de Deus vem com ele e diz, olha, escolhe três castigos aqui, que tu sofrerás. E ele escolhe o castigo da mão de Deus. Não, Senhor, pese tua mão sobre minha vida. Pese mesmo sua mão sobre mim. Sabe por quê? Porque em ti acharei misericórdia. Ou seja, aqui
Conforme Abacuque confiou em Deus, apesar do questionamento duro que ele colocou, né, uma certa raiva ali, né, que ele colocou diante de Deus, mas no capítulo 2 em diante a gente vai ver que ele confiou em Deus. Senhor, apesar do meu questionamento aqui, mas eu confio em Ti, Senhor. Apesar de eu não concordar, às vezes meus olhos não conseguem ver isso, mas eu vou confiar em Ti, Senhor. Agora, nesse momento, eu estou passando por isso, mas eu confiarei em Ti, em que a resposta, a misericórdia vem de Ti. Foi assim que Abacuque fez. Ele se prostrou, ele ficou em silêncio e ele esperou a resposta de Deus. Ele esperou, ele vigiou para que Deus desse a resposta da queixa que ele se colocou. E Deus respondeu. Deus respondeu a ele. Deus respondeu a ele para que ele, né, dando a resposta que ele estava esperando, né, que o coração dele estava esperando, né, e ele confiou em Deus. Apesar do questionamento, ele confiou em Deus, colocou na presença de Deus e confiou a espera, confiou em esperar em Deus, ficou esperando, confiança de que Deus viria a dar a resposta, viria a consolar seu coração. E no capítulo 2 a gente vê que Deus responde a ele. Deus responde a ele e Deus responde a cada um de nós. Muitas das vezes a gente está angustiado, coloque na presença de Deus o seu questionamento, coloque na presença de Deus as suas dúvidas, coloque na presença de Deus as suas lamúrias, coloque na presença de Deus os seus sofrimentos e espere nele. Faça como Abacuque. Sente, vigie e espere a resposta de Deus, porque muitas das vezes a gente clama, pede, né? E busca e apresenta, mas muitas vezes Deus responde a gente, mas a gente está com o ouvido endurecido, o coração endurecido para esperar a resposta de Deus, para receber a resposta de Deus, né? E por isso que muitas vezes a gente passa batalha por batalha, que às vezes Deus está respondendo ali e a gente está com o coração endurecido, né? Aqui, como a gente vê aqui no capítulo 2 de Abacuque senta e vigia e espera calmamente no Senhor, né? E ele fala, ele vigia para esperar a resposta de Deus, ou seja, ele ficará atento para não perder a resposta de Deus. Ele está atento para que a resposta de Deus venha, né? Ele não ficou disperso, não, só reclamando, Senhor, por que o Senhor vai fazer isso, Senhor? Todo dia por dia, Senhor, não faça isso, Senhor. Não, ele botou a queixa e ele sentou e esperou no Senhor a resposta. Que possamos sim, né, que essa palavra venha em seu coração, que possamos sim, muitas das vezes entregar a nossa queixa perante de Deus, as nossas petições, a nossa lamúria, mas que também que possamos esperar nele, esperar confiante nele na resposta, mesmo que tarde, né? Porque a palavra de Deus, ela pode tardar, mas ela não falhará, porque a palavra de Deus, ela é fiel e justa. A palavra de Deus diz que passarão céus e terras e a sua palavra não há de passar, ou seja, ela se cumprirá. Então, que possamos esperar no Senhor confiantemente. Jó passou por todas as tribulações, perdeu filhos, perdeu tudo, todos os seus bens. E a resposta no final veio. Foi doloroso para Jó. Passou anos e anos sofrendo, oprimido. Mas a resposta no final de tudo veio, a resposta de Deus. E assim mesmo para a nossa vida. Que possamos sim entregar a nossa lamúria, o nosso clamor, a nossa petição, o nosso questionamento. Assim como Abacuque fez. Mas que possamos fazer também que nem Abacuque, sentar e vigiar e esperar, ficar atento para a resposta de Deus, né? Esperar pacientemente no Senhor, que Ele virá ao nosso socorro, virá a nossa solução. Que possamos dia por dia entregar a nossa vida a Ele, né? Consagrar a nossa vida a Ele, nos dedicar a nossa vida a Ele, que possamos, né? E também estar aberto à disciplina do Senhor. Que possamos estar abertos à sua correção. Olha só, lá em Provérbios, a palavra de Deus fala que, Provérbios 1, né, 11 e 12, a palavra de Deus fala que Ele corrige a quem Ele ama. Então que possamos sim estar abertos e dizer, Senhor, se é para me corrigir, se é para me estar aqui, se isso aqui é errado, então, né, para que eu não faça, Ele faz isso justamente porque Ele nos ama, Ele não quer que a gente se perca. Então que possamos entregar toda a nossas queixas, mesmo que seja com raiva, né? Que como
como o Abacuque entregou ali com uma certa raiva, mas só que ele foi sincero de coração, ele foi verdadeiro. Essa certa raiva ali foi por causa da sinceridade dele, né? Ali, vigorais ali, Senhor, por que isso? Mas porque ele foi sincero do coração dele. Que possamos ser sinceros com Deus, com as nossas queixas, sinceros com Deus, com os nossos questionamentos, e esperar confiantemente no Senhor. Olha só como as coisas são maravilhosas, que a resposta vem lá no capítulo 3 em diante. A gente vê o que? A oração de agradecimento de Abacuque, né? Há um canto de louvor. Abacuque, ele agradece, né? A Deus, apesar das declarações do Senhor, apesar de ele estar alarmado com que Deus disse a ele que o povo, né, ele levantaria um povo, né, para servir de vara, e esse povo, né, era um povo cruel, e Abacuque ele estava alarmado, mas aí ele reconhece que Deus está no controle, que Deus é poderoso, né? Que Deus é santo, né? E que os planos de Deus são maravilhosos, né? Que possamos adorar Ele em meio à dificuldade, em meio à alegria, em meio à tristeza, em meio à bonância, né? Que tudo isso está no controle de Deus. Então Abacuque, no final do livro, ele vai agradecer a Deus, ele vai entoar louvores, mesmo a dificuldade, mesmo em todas as perseguições, mesmo no meio da tribulação, ele vai adorar a Deus. Olha só o que ele fala no verso 17 do capítulo 3: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da videira, não haja o fruto da vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam rejeitadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18, que olha só, toda a dificuldade aqui no verso 16, né? Não há figueira, ela não floresça, não tem fruto na figueira, não tem fruto na vide, né? O produto da oliveira minta, ou seja, né, a oliveira vai dar só aquela flor, né? Só aquela flor, as folhas, folhagem, mas não tem fruto, né? Os campos não produzem mantimento, cevada, o trigo, entendeu? Produtos, né? Ao próprio capim para que o gado, as ovelhas, né, cresçam e produzem leite e carne de gado. Olha só, apesar de todas essas dificuldades, o que ele fala no verso 18? Diz aí, vamos ler aí. Verso 18. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha aí, apesar de todas essas dificuldades que foi ali em escutar que Deus usaria, né? Apesar do questionamento dele, e Deus responde dele: não, eu vou usar esse povo porque o meu povo já me deixou, a injustiça já reina no meu povo, então eu usarei sim o povo cruel. E aí Abacuque se deixa esperar a resposta de Deus, e Deus responde ele. E quando Deus responde ele, olha só, apesar de todas as dificuldades que o povo passará, que ele passará, ele fala o quê? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, a esperança do Senhor a esperança dele é no Senhor. Ele se alegra porque é um Deus da salvação. Olha lá no verso 19, o que ele fala? Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha só, né? Que ele é o Deus da salvação, e é um Deus do quê? De fortaleza. É um Deus, é a fortaleza do homem. Então que possamos sim, né, muitas vezes nos reclamar, nos questionar, levar presente para Deus as nossas queixas, que Ele sim, Ele responderá, Ele sim dá a resposta, porque Ele é a nossa salvação. E que possamos louvar em meio de todas as dificuldades, em meio de toda tribulação, que possamos louvar a Deus, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso Deus, e Ele é a nossa fortaleza. Amém? Amém. Olha, eu vi olha só como isso aqui é muito importante. Eu vi um irmão falando sobre
sobre o inimigo. O inimigo, ele não lê o nosso Satanás, ele não lê o nosso pensamento. Ele não lê, ele não vê, ele não sabe o que se passa na nossa mente. Mas aí ele fala, aí o outro irmão perguntou, então como é que ele sabe das nossas dificuldades? Que ele sabe da nossa fraqueza? O que ele sabe que a gente está passando? E aí a resposta foi muito incrível, né? Porque ele falou assim, é porque a gente fala. A gente fala. Como assim a gente fala? A gente vai contar para quem? Para outros, para conhecidos, para familiares, né? A nossa dificuldade para irmão, para outros, para amigos. Então Satanás está só escutando nessa hora que a gente fala. É por isso que Abacuque ele correu para Deus. Abacuque ele foi correr para Deus. Para quem? Para o seu Senhor, para a sua salvação, para a sua fortaleza. Foi Deus. Abacuque correu para Deus, porque Ele sim que vai dar a resposta. Não é amigo, não é, né, parente, não é ninguém. Quem vai dar a nossa resposta é somente Deus. Foi o que Abacuque fez. Ele não correu, né, ali para os outros amigos profetas, outros amigos que também eram servos de Deus. Não, ele correu para Deus. Deus mostrou para ele e correu para Deus e levou para Deus toda essa dificuldade, né? Que possamos se entregar a Deus a nossas dificuldades e esperar nele. Amém? Que essa palavra possa ser para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Amém? Aqui se encerramos mais uma manhã, né? Graças a Deus, nosso bom Deus que nos deu mais uma permissão desta manhã, nos concedeu, né? Só temos que louvar e agradecer a Deus por o fato de abrir nossos olhos nessa manhã, estarmos vivos hoje aqui. Louvar por o dia de hoje, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Nossa irmã Aline vai estar encerrando esse momento com uma oração. Amém? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, na reino do mal, porque o teu reino é a glória dele para todos sempre. Obrigado, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, que havemos ensinado que essa sabedoria e entendimento diante da tua palavra. Podemos ser cheios da tua presença, cheios do teu nome, cheio. Pai, obrigado por tudo, lhe entregamos esse dia em tua mão, a nossa vida em tua mão. Que o Senhor esteja diante, meu Pai, nos protegendo e nos livrando, nos guardando de todo mal. Descemos por tudo, meu Pai, é importante que o Senhor faz, meu Pai, mesmo sendo falha, mas o Senhor está diante, meu Pai, obrigado por tudo, meu Pai, Senhor. Amém.